A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos neste horário da meia-noite. Alguns minutinhos apenas nos separando de um novo dia. A segunda-feira vai embora, vai terminando, vai acabando, e o novo dia está chegando. E para iniciar este novo dia que estamos para juntos orarmos, juntos clamarmos ao Senhor. Evangelista Odete cumprimentando a todos com muita alegria. Recebam a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz que traz alento, traz conforto, traz consolo, traz esperança para os desesperançados. Quem sabe estejamos falando com alguém que a esperança está indo embora devido às lutas, às provas, às dificuldades, devido o mal estar se levantando contra você, a tua casa, lá no trabalho, dentro do próprio lar, no casamento, no meio dos parentes, das pessoas que você conhece, você está se sentindo cercado, rodeado pelo mal e não sabe o que fazer. Comece recebendo esta paz. Paz maravilhosa, excelente e perfeita paz que somente Jesus pode dar. Ele disse: eu vos deixo e eu vos dou, e não vos dou como o mundo dá. É a paz permanente, que mesmo que as lutas venham, mas você vai sentir paz no coração, porque esta paz é a presença de Deus, é Deus presente na tua vida, na tua casa, ou seja, em qualquer lugar aonde você colocar a planta do teu pé. Neste momento nós vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, 124 de Salmos. Este é um salmo maravilhoso que eu gosto muito. Eu gosto particularmente, entre todos os 150 salmos, é um dos que eu gosto bastante. Tem uns 3 ou 4 que eu escolhi para mim, serve para mim, já recebi bênção ao ler, ao fazer propósito de sempre citá-los na oração, e realmente o Senhor é o nosso socorro. Deus foi o socorro para Israel. Davi está declarando, quando os filisteus se levantaram com tão grande fúria, e o salmista ele diz: olha, quando os homens se levantaram contra nós, teriam nos destruído vivos, porque a ira se acendeu sobre nós. Então nós teríamos sido varridos do mapa, varridos do mundo. Nós teríamos sido varridos. Simplesmente eles teriam acabado conosco. Eram os filisteus, um povo cruel, um povo horrível, um povo sanguinário, um povo que tinha prazer. Se bem que naquela ocasião eram assim, ou você matava ou você morria. E para as grandes conquistas, para conquistar terra, para conquistar bens, para juntar riqueza, era desta forma. Era a base da batalha, matando e tomando o que era do próximo. E tomando. Era assim que eles conquistavam as nações, era assim que eles conquistavam e amontoavam riqueza. Era na base da batalha. Era com guerras, conflitos, se levantavam um contra o outro repentinamente. E era uma das épocas que mais houve guerra, foi no tempo de Davi. A Bíblia mostra. Acabava com os sírios e começava com os filisteus, acabava com os filisteus e já se ajuntavam mais duas ou três nações se uniam e vinham contra Israel. Não é à toa que até dia de hoje as nações estão aí se juntando, as nações estão se unindo para se levantar contra Israel. E sabe o que nós aprendemos com isso? Que é assim o inferno. Muitos crentes não se juntam, e eu vou explicar por quê. Por causa das religiões, por causa das denominações. Ah, porque a minha igreja usa véu. Ah, porque a minha igreja não usa isso. Ah, porque a minha igreja não usa aquilo. Ah, porque a minha igreja é diferente. Então as religiões, porque tem muita igreja aí, é muita religião, viu?
Evangelho mesmo, são poucos que aceitaram, que entenderam o evangelho e aceitaram a Jesus Cristo verdadeiramente em seus corações, que a maior parte fazem parte de uma religião. Várias denominações com vários ensinamentos, e cada um prega o evangelho da maneira que lhe favorece. Então o povo, chamado povo de Deus mesmo, não se une. Você já viu as igrejas evangélicas se unindo para fazer alguma conquista? Para conquistarem alguma coisa? Não, e o inferno se une. Lamentavelmente falar sobre isso. O inferno, os demônios se unem. Os demônios se ajuntam para destruir a terra. Os demônios, porque o inferno é em categoria. Para quem não sabe, é em categoria. Existem demônios para todas as coisas. Existem demônios para causar catástrofes, existem demônios que destroem lares, famílias, crianças, jovens, idosos. Existem demônios em categoria, mas eles se unem. O inferno se une, eles se ajuntam para destruir o ser humano. E os crentes não se unem para conquistar, para grandes conquistas no seu próprio país. Eles não se unem para conquistar vitórias para a sua família. Porque cada um tem a sua. Não, aqui comigo é diferente. Aqui comigo é mais na leitura. Nós damos mais valor aqui na palavra, na Bíblia. Ah, não, aqui é diferente. A gente prega a Bíblia, mas também tem que ser assim, ó. O nosso líder é assim e todos têm que ser assim. E cada um fazendo conforme o seu coração, ou conforme o seu entendimento, ou conforme o seu discernimento, ou conforme cada um entende. Hoje não se prega mais o evangelho como se pregava, como Pedro, como Paulo, como os demais apóstolos pregaram. Hoje não se prega mais o evangelho. Hoje usam-se o nome de Jesus para as lideranças. Os líderes aí são bilionários. Tem liderança que são milionários, bilionários, donos de jatinho, donos de mansão. Enquanto isso, o povo está sofrendo, perecendo, os hospitais estão lotados, as cadeias estão cheias, penitenciárias masculinas e femininas lotadas. Moradores de rua aumentando cada dia que passa, aumentando mais o número de moradores de rua. Pessoas frustradas, pessoas que sem esperança, pessoas que já não creem mais em nada, não creem no evangelho, não creem na palavra, não creem em Deus, por causa dessas indiferenças. O povo de Deus não se ajunta, não se une. Olha o Brasil, olha o mundo está em crise, o Brasil está envolvido nesta crise. E olha quantas pessoas perecendo. Se todos os cristãos se unissem em propósito diante de Deus, em orar, vamos todas as igrejas orar, para que Deus possa fazer alguma coisa pela nossa nação. Deus já teria operado milagres, prodígios e maravilhas. Mas é cada um puxando a brasa para o seu assado, cada um puxando para aquilo que lhe favorece. Não, eu não concordo com fulano, eu não gosto daquele porque usa barba, eu não gosto daquela porque corta o cabelo, eu não gosto daquele porque usa bermuda e vai para as praias. Olha, eu não gosto daquela ali, ó, porque usa saia muito comprida, parece uma velha. Não, olha, eu já não gosto daquela igreja lá, porque aquela igreja lá, a mulherada, tudo é do cabelo comprido. Eu já não gosto desses, porque ó, aqui a mulherada tem liberdade, né? São livres aí para usar maquiagem, para ir para as praias de biquíni, para postar aí seus vídeos aí, do jeito que bem entende. E assim, esta grande contenda. Enquanto isso,
o inferno, Satanás, os demônios, cada um na sua categoria, mas se unindo, se ajuntando para trazer destruição. Enquanto a igreja não vê isso, enquanto o povo de Deus não conseguir entender isso, o diabo vai estar aí ceifando vida como ele tem feito. Todos os dias, milhares e milhares de vidas estão sendo ceifadas. Vamos à leitura da palavra do Senhor, 124 de Salmos. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, eles vieram como águas e teriam nos submergido, passado sobre as nossas almas, teriam nos aniquilado, teriam varrido nós da face da terra. As águas iriam nos submergir e nós seríamos levados pelas torrentes. Águas impetuosas teriam passado sobre as nossas almas. Mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Antes, salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós escapamos, ficamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Oh, aleluia! Que palavra maravilhosa! É isto que Deus quer fazer na nossa nação, no meio do seu povo, nos lares dos brasileiros. Ele quer dar escape, ele quer dar livramento. Os filisteus se levantaram com tão grande fúria contra Israel e teria varrido Israel da face da terra, se não fosse o braço forte do nosso Deus pelejar em favor dos idosos, das crianças, dos soldados, das famílias. As águas teriam transbordado sobre nós. Olha que coisa tremenda. Os filisteus eram um povo terrível. A maior parte deles viviam no deserto e eles eram conhecidos. Eram conhecidos pela sua maldade, eram conhecidos por ser sanguinário. Eles eram os terroristas do deserto e foi eles que se levantaram contra Israel, contra toda Israel. Mas o Senhor, vendo o plano deles, porque era certeiro, eles se levantaram e eram um grande número. E se não fosse o braço do Senhor quebrar o laço para que Israel escapasse, não existia mais ninguém. Não existia mais nem história na face da terra. Quantas vezes o inferno já se reuniram, já se ajuntaram e se levantaram contra nós, lá no passado, quando nós éramos crianças. O mal sobreveio à casa de nossos pais, veio a morte, veio as doenças, veio o desemprego, veio o câncer. Quantos tipos de enfermidades vieram de décadas em décadas? Mas nós aqui estamos para glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor quebrou o laço. A pandemia veio e era para ter consumido aí aproximadamente quase 70% dos que vivem na face da terra. Deus quebrou o laço. E o que aconteceu? O povo permaneceu, morreu muita gente, mas a maior parte permaneceram. Foi quebrado o laço do passarinheiro e nós escapamos com vida. É porque somos bons? É porque somos perfeitos? Não. Porque a misericórdia do Senhor, o braço do Senhor se estendeu desde o céu até a terra, nos dando livramento. Muitos até ficaram com sequelas, mas foram curados do Covid.
Muitos foram até entubados, sedados. Muitos ficaram meses em coma, mas voltaram novamente. Deus quebrou o laço. E Deus quer quebrar os laços do mal que está aí rodeando, cercando e rodeando a tua família, a tua vida, os teus negócios, a tua vida conjugal, a tua vida financeira. Creia que se não for a mão do Senhor, nós não estaríamos nem aqui para orar. Por isso que o salmista ele disse: Senhor, não há lembrança, nem lembrança não haverá para aqueles que descem a cova. E lá, Senhor, no sepulcro, ninguém poderá louvar o seu nome. Então louve a Deus hoje, porque o Senhor tem te dado livramento e vai continuar dando. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos agradecer a Deus pelos grandes livramentos que Ele já nos deu. E é por isso que estamos vivos, é por isso que hoje nós temos um lar, temos uma família, temos uma casa, reclamamos de tudo, mas porque não olhamos da onde nós saímos e quantos livramentos Deus já nos concedeu. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante da sua presença. Nesta meia-noite, Senhor, já adentramos o novo dia. E aqui estamos, ó Pai, nos colocando diante do Senhor para pedir, ó Deus, as suas misericórdias, para pedir, ó Deus, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. E a maior falha, Senhor, é não reconhecer da onde o Senhor nos tirou. Pelo caminho, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, caminho que temos trilhado, Senhor, desde a infância até o momento exato. Podemos dizer, como disse o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o nosso Deus, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou. Porque o inferno sempre esteve aí unido, sempre se reuniram, sempre se ajuntaram, Senhor, para destruir, meu Pai. E quantos que tiveram mortes prematuras, que poderiam ainda estar vivos no nosso meio, que poderiam, Senhor, estar aí com suas famílias, filhos estarem com seus pais, pais estarem com os filhos, famílias inteiras estarem aí completa, glorificando o seu nome. Mas quantos que já se foram, a morte prematura os ceifou, morreram antes do tempo. O salmista é tão claro em dizer: ora, diga Israel, diga se não foi o Senhor que esteve presente no dia em que os homens se levantaram contra nós, no dia em que os filisteus, em um grande número, se levantaram contra Israel. Eles levantaram rangendo seus dentes, acendeu-se a ira contra nós, e eles vieram como águas torrentes, como águas impetuosas. Eles teriam nos varrido da face da terra, se não fosse o braço forte do Senhor, que deu escape para nós, como o pássaro é livre do laço do passarinheiro. O laço se quebra e o pássaro escapa. Assim aconteceu conosco, disse Davi. Senhor, nós glorificamos ao seu nome, Pai, pela nossa vida. Quantos que já tiveram à beira da morte? Quantos que já foram vítimas de acidente? Quantos que já tiveram doenças, Pai? Doenças mortais. Quantos que já até enfrentaram o câncer, mas foram curados? Quantos que tiveram o Covid? Quantos que na época da pandemia, Senhor, não conseguiam nem dormir com medo de não acordar no dia seguinte? Pessoas com o corpo ardendo em febre, dores desde o alto da cabeça até debaixo da planta dos pés. Só o Senhor sabe o que muitos passaram, mas dos altos céus, lá dos altos céus, o Senhor estendeu a sua mão, o seu braço forte, o seu braço direito, e deu o livramento, conforme o Senhor diz lá em Isaías.
Não temas e não te assombras, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O braço forte, o braço direito do Senhor se estendeu desde o céu até a terra e deu livramento às nações, deu livramento ao Brasil, deu livramento para o povo, porque a vontade do inimigo era essa, Senhor: varrer a humanidade da face da terra. Era para inúmeras pessoas, Pai, terem sido ceifadas, terem sido mortas, Pai, pela pandemia, pela doença que foi criada para matar os seres humanos, mas o Senhor nos sustentou até dia de hoje. Pai, quantos que ainda reclamam, quantos que ainda zombam, quantos, Pai, que ainda, Senhor, estão aí reclamando. Olha quanto livramento o Senhor já deu. Quantos, Pai, que era para estar quebrado, era para estar aí, Senhor, derrotados, eram para estar aí em cima de uma cama, numa cadeira de roda, era para estar lá dentro do túmulo, já esquecido por todos. Mas quantos livramentos o Senhor tem nos dado, até dentro de casa, ao sair do portão da nossa casa para fora. Quantos livramentos no trânsito, nas estradas, quantos livramentos de roubo, de assalto que o Senhor já nos deu e nós nem chegamos a ver, porque o homem é assim. O ser humano, a visão dele é só, meu Pai, natural. Ele só consegue ver o natural, ele só consegue ver, meu Pai, o físico. Ele não tem uma visão espiritual. Se nós tivéssemos uma visão espiritual para ver os demônios se ajuntando, o inferno se unindo para destruir, meu Pai, o que há de mais precioso para nós, que é a nossa família. E quantas das vezes o diabo tentou tirar os nossos filhos, quantas das vezes ele tentou matar os nossos sonhos, quantas das vezes ele se levantou para nos levar ao pó. E quantos, ó Deus, que foram, Pai, alcançados pelo mal, atingidos pela morte. Mas o Senhor tem nos sustentado. Nós aprendemos, Pai, nesta passagem da Bíblia, nós aprendemos nesse Salmo 124, que aqui o Senhor mostra quão poderoso é o Senhor, que lá dos altos céus dá livramento ao seu povo, dá livramento aos seus escolhidos, dá livramento, Pai, para muitos, por causa da oração dos escolhidos. Israel estava despreparado, Senhor, com as armaduras. Eles estavam despreparados, porque não tinham muitos homens, porque não tinham muitas espadas, não tinham muitos escudos, não tinham carros e cavalos aparelhados, mas eles eram de oração. E quando eles oravam, dos altos céus, o Senhor vencia as batalhas, envergonhava o inimigo, derrotava o inimigo, para que todos vissem que tinha um Deus que defendia, que protegia, que guardava, que dava livramento para Israel. E até nos dias de hoje, quantas nações, quantos povos têm se levantado contra Israel, mas o Senhor está lá sustentando. E o mesmo o Senhor tem feito conosco. Temos recebido, através da graça, pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos recebido livramento e proteção. Pai, olha para o Brasil, olha para o povo brasileiro, olha para o povo lá do Nordeste, olha para aqueles que moram nos ribeirinhos, que moram, meu Pai, nas matas, nas montanhas, nas beiras dos riachos. Olha para aqueles que moram nos litorais. Olha para aqueles que moram, Senhor, nas capitais brasileiras, nas grandes, pequenas e até médias cidades. Olha quantos, Pai. Quantos, ó Deus, que se não fosse a sua misericórdia já não estariam mais em nosso meio, a nossa própria família. Olha quantos idosos, meu Deus, que já passaram por momentos difíceis, mas venceram. Foram tirados, foram arrancados do túmulo.
Foi a mão do Senhor que os arrancou. Foi arrancado das garras da morte, das garras do destruidor. Quantos, meu Deus, que poderiam ter morrido soterrados, arrastado também pelas enchentes que já deu, meu Pai. Já aconteceu no Brasil, mas o Senhor os livrou, o Senhor os guardou, o Senhor os protegeu. E tem muitas pessoas que hoje, Pai, testemunham do que o Senhor realizou. Pessoas que estavam cancerosas entre a morte, entre a vida e a morte, mas foram tiradas, arrancadas os seus pés no túmulo. Quantos que estavam, meu Deus, em perigo, sendo ameaçados, passando, Senhor, por circunstâncias, por lugares perigosos, mas o Senhor cobriu com suas mãos e deu grande livramento. Olha para os milhares, Pai, que estão lá no hospital, muitos já sem esperança, muitos, Pai, com câncer avançado, muitos com tuberculose, muitos, ó Deus, até mesmo, Pai, com viroses, muitos que foram contaminados, Pai, por bactérias, por doenças que a medicina desconhece. São, ó Deus, bactérias de infecções, de inflamações. Olha quantas pessoas, Pai, estão nos hospitais, estão em lugares isolados, quartos isolados, salas isoladas por causa das infecções generalizadas, Pai, no corpo. Já tomou conta de todo o corpo. O Senhor é poderoso. O Senhor, meu Deus, é poderoso para com seu braço forte dar também o livramento a esses, Pai, que estão prestes a ser arrastados, tirados da face da terra. Pai, coloca as suas mãos, ó Deus. Quantos que estão em perigo, quantos que estão prestes a ser varridos da terra, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para quebrar os laços de morte, as alianças, os pactos, ó Deus. O Senhor é poderoso para desfazer, para anular pactos, alianças, obras que foram realizadas em oculto, Senhor. Ah, meu Deus, para que vidas fossem destruídas, lares, famílias, jovens, até as autoridades brasileiras. Deus coloca as suas mãos. Estenda as suas mãos nesta noite, Pai, ou nesta madrugada. Venha ao encontro do povo brasileiro, daqueles que oram, daqueles que choram, daqueles que aguardam por um milagre, daqueles que aguardam por uma bênção, daqueles que aguardam pela salvação, daqueles que aguardam pela libertação, daqueles que aguardam por um grande livramento, daqueles que aguardam, ó Deus, pela segurança que vem da parte do Senhor. Guarda-nos também, ó Deus, assim como o Senhor guardou o povo de Israel, assim como o Senhor guardou todo aquele país, aquela nação. Guarda também as nossas crianças, guarda os idosos que já não têm, Senhor, mais força, não tem mais vigor, meu Deus, nem para lutar pelas suas próprias vidas. Olha quantos, Pai, os asilos estão cheios, casas de repouso, clínicas geriátricas. Olha para as crianças, Pai. Olha para os deficientes físicos, visuais, auditivos. Olha para as crianças, meu Deus, que nasceram com deficiência física. Crianças que não andam, crianças que são especiais. Olha para os lares, para os pais que enfrentam a Deus. Ó Deus querido, Deus amado, tem enfrentado, Senhor, estas dificuldades. Filhos especiais, filhos com câncer, crianças com tuberculose, crianças, meu Deus, que estão aí, Senhor, com bronquiolite, crianças, meu Deus, que estão internadas no hospital, é o câncer. A maior parte, ó Deus, enfrentam leucemia. E quantas crianças com tumores no cérebro,
Quantas crianças, meu Pai, que nasceram sem órgãos, sem os membros, faltando membro no corpo. Quantas crianças, Pai, que precisam, ó Deus, que o Senhor venha com suas mãos saradoras, curadoras, libertadoras, mãos que transformam, mãos que renova, mãos, ó Deus, que traz mudança, mãos que tocam e curam os enfermos. Que o Senhor possa vir nesta madrugada, Pai, ao encontro de cada lar, ao encontro de cada brasileiro, ao encontro dos moradores de rua, dos mendigos, dos andarilhos, daqueles que dormem nos albergues, daqueles que estão aí, Senhor, alojados nas casas de apoio. Olha quantas pessoas, Pai, longe da sua cidade, até mesmo longe de seus países, pessoas que vieram se refugiar no Brasil, porque não dá mais para viver na sua nação, deixaram seu povo, deixaram sua nação, deixaram seus, ó Senhor, suas tradições, seus costumes, e vieram viver em outro país, ó Deus, onde enfrentam dificuldade, onde tudo é diferente, onde até o idioma, Senhor, é diferente. Mas no Brasil tem um Deus que as suas mãos não estão encolhidas, mas estendidas, e que pode abençoar a cada um que se achega a Ti, ó Pai. Oh, Deus querido, é no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que nós pedimos a bênção nesta madrugada, sobre a vida daqueles que estão hospitalizados, em coma, sedado, entubado, aqueles que estão, ó Deus, já com os seus dias de vida contados. Olha para aqueles que estão rodeados e cercados do perigo. Livra, Pai, dos roubos, dos assaltos, dos sequestros. Livra dos acidentes, das balas perdidas, da violência. Livra, Pai, as nossas crianças dos pedófilos. Livra também, meu Pai, de toda a violência. Tanto violência, meu Pai. A violência física, dentro dos lares de pais drogados, pais alcoólatras. Livra, Senhor, da violência doméstica, como também, Pai. Livra, Senhor, estas crianças do abuso sexual. Quantas crianças que são abusadas, quantas crianças que são violentadas, quantos que já foram, Pai, e ainda continuam sendo, ó Deus, por padrasto, por vô, por tio, até mesmo pelos próprios pais, por irmão mais velho, por familiares, ó Deus, que vivem tudo dentro da mesma casa. Olha quantas crianças que são violentadas por pessoas já de idade. E olha quantos idosos que também, Pai, são desrespeitados, são violentados, ó Deus. Mulheres agredidas, espancadas e até mortas, quanto sangue derramado. Olha para as mulheres que fazem aborto. Estão aí, Senhor, rejeitando, meu Pai, o filho do seu ventre e cometendo o aborto. Hoje as leis já apoiam. Deus tenha misericórdia. Coloca as suas mãos, Pai. Estenda as suas mãos, ó Deus. Quantos, meu Pai, que não têm, estão sendo tirados a chance de viver. Estão sendo tiradas a chance deles nascerem, meu Deus. Que a mão do Senhor possa alcançar as crianças abortadas. Milhares e milhares de abortos que acontecem. Milhares e milhares de vidas que são ceifadas todos os dias. Que a mão do Senhor possa ir ao encontro de cada um, ó Pai. E vir também ao nosso encontro. Abençoa, Pai, os inscritos deste canal Mulheres Intercessoras, aqueles cujos nomes estão escritos aí nos pedidos de oração. Olha para as famílias dos inscritos, Pai. Olha para este que está doente. Olha também, meu Pai, para os que oram, para os intercessores, meu Deus, que fazem parte, Pai, deste grande grupo de intercessão. Aqueles que não são apenas ouvintes, aqueles que não é apenas visualizando, curtindo, compartilhando, mas, Senhor, são, ó Deus,
Homens, mulheres, crianças e jovens, famílias inteiras são intercessores. Intercede também pelas almas, intercede pelo Brasil, intercede por esta nação, intercede, ó Deus, pelas autoridades brasileiras, intercede, ó Deus, pelo povo da sua cidade, pelas autoridades de seus estados, de seus municípios. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar, meu Pai, o sofredor, possa alcançar os carentes, os mais necessitados, Pai, em todo o território brasileiro. Alcance os desempregados, doentes, os enfermos, alcance aqueles que estão em tratamentos do transtorno de ansiedade, da depressão, aqueles que já estão, meu Pai, em crises de pânico, Senhor, crises de desespero. Olha para aqueles, Pai, que o pensamento de suicídio tem tomado conta, Pai. Tem estado constantemente lhe rodeando, lhe cercando, mas que este laço seja quebrado. Quebra os laços, Pai, desfaz, ó Deus, toda a força do inimigo, toda a força da morte, toda a força do destruidor, que seja banida agora, que seja, meu Pai, varrido. Ó Pai querido, de dentro do nosso lar, varrido de dentro da nossa casa, do meio da nossa família. Conceda a bênção, conceda o milagre, Pai. É o que nós lhe pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que livrou Israel da mão dos filisteus, Deus que quebrou a força do inimigo, porque veio para destruir Israel, para varrê-los da face da terra. Vieram como águas que transbordavam por cima das almas dos que habitavam em Israel. Pai, dá-nos também este livramento, que o Senhor possa, com o seu braço forte, livrar a tua casa, vocês, amados inscritos deste canal, que o braço forte do Senhor conceda o livramento para a tua casa, para a tua família, para a vida daqueles que você ama. Não importa qual seja o problema que você esteja atravessando, creia que este Deus é poderoso para quebrar o laço que nos aprisiona, o laço que deixa muitos encarcerados. Olha quantas pessoas nos cárceres, né? Mas o Senhor é poderoso para quebrar este laço, quebrar os cárceres, despedaçar as correntes e dar a total liberdade, libertação para você, seja das drogas, dos vícios, do alcoolismo. Você que é uma pessoa que vive encarcerada na prostituição, vício da mentira, o vício do pecado, que tem trazido consequência para a tua alma e para o teu corpo físico. Deus vai quebrar estes laços, creia somente. Peça ao Senhor, me liberta, Senhor. Eu quero ser liberta. A partir de hoje, eu não quero mais ser prisioneiro. Quebra os laços e Deus quebrará. Deus te dará total libertação. Você será livre. O laço se quebrou e nós ficamos livres, disse Davi. Você também, a tua família pode ficar livre das doenças, dos problemas, das dificuldades, seja qual for elas. Creia somente neste Deus maravilhoso. Queremos convidar a todos para fazer parte deste canal. Você que ainda não é inscrito, você pode se inscrever e é fácil demais. Você vai clicar uma vez só, vai clicar em cima da palavrinha inscrever-se e automaticamente você se torna um inscrito do canal, aqui do nosso canal. Quem sabe você já é inscrito em vários canais, mas ainda falta se inscrever aqui no canal Mulheres Intercessoras. Então venha se juntar a nós também, para que juntos nós possamos orar todos os dias, pela manhã e pela noite, e sermos alcançados por este braço forte do nosso Deus, que se estende desde o céu até a terra. Não fique nessa que
Eu pertenço a uma denominação que não se junta com a dominação de vocês. Denominação, igreja, religião não vai salvar ninguém, nem vai nos livrar do mal e do perigo. Quem nos livra é Deus. Então precisamos nos ajuntar e irmos para a presença de Deus. Se colocarmos aos pés do Senhor, unidos, se o diabo, se o inferno se une, muito mais nós deveríamos ser unidos, porque conhecemos a palavra de Deus, porque sabemos da existência de um Deus todo-poderoso. Mas viu como é que o diabo trabalha no meio da humanidade? A humanidade fica dispersa, eles não se ajuntam, mas o próprio inferno se ajunta para trazer destruição para a humanidade. Então nós temos que pedir ao Senhor, abra os nossos olhos, dá-nos sabedoria para nós entendermos, para nós compreendermos, para sermos mais sábios, porque o diabo está aí, encarcerando a muitos, nesta confusão do evangelho que está sendo pregado. Quem é o certo, quem é o errado, quem serve a Deus de verdade, quem não serve, o que Deus quer, o que Deus não quer. Muitos dizem, olha, Deus não está se importando com isso. Não, você pode fazer o que você quiser, o que você sentir no teu coração. O importante é você se voltar para Deus. Não, tem que ser santo como o nosso Deus é santo. Ele diz, lá no livro de Joel, ele falou para o povo de Israel, olha, vocês estão aí fazendo o que vocês querem? E quando vem o perigo, vocês começam a rasgar a roupa. Aí vocês rasgam a roupa, ficam nu, que é para chamar a minha atenção, que é para mim operar o milagre. Pois eu tenho uma coisa a dizer a vocês, não rasguem as vossas roupas, mas rasguem os vossos corações e se apresentem com sinceridade diante de mim. Deus quer sinceridade. Jogue fora a hipocrisia. Jogue fora os teus pensamentos, os teus achismos e venha servir a Deus de verdade. Se achegue a Ele. Porque os tempos o tempo já está no final. Estamos aí nos finais dos tempos. Está chegando no final. E o inimigo está tendo proveito, porque está vendo que tem muitas pessoas dando legalidade, muitas pessoas despreocupadas, muitas pessoas desatentas, muitas pessoas que não estão usando de vigilância. E o diabo está pegando a muitos. Por isso que nós temos que orar pela nossa casa, pela nossa própria vida. Nós temos que orar e buscar o Senhor. Reflita. Reflita. Se tudo isso que a irmã Odete está falando, se não é verdade. Reflita. Tire as tuas próprias conclusões. Leia a Bíblia. Pesquise, estuda. Busque. Até a própria inteligência artificial hoje já sabe que Deus, só existe um Deus e que Ele é verdadeiro. Busque lá no Google para você ver, digite aí. Entre todos os deuses que existem na Terra, qual que é o verdadeiro? A própria inteligência artificial vai dizer que é o Deus Todo-Poderoso. Não vai dizer que é o Deus lá da Índia, o Deus do Japão, o Deus da China, da Coreia. Não, da Tailândia. O Deus da Rússia, não. Ele vai dizer o quê? O Deus lá dos árabes, não. Ele vai dizer que o Deus verdadeiro é o Deus, é o mesmo Deus que usou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus que disse, eu sou o que sou, e fora de mim, é só eu, e fora de mim não há outro. Se você buscar aí, no Google, se você buscar aí, o IA, a inteligência artificial, a própria máquina sabe quem é Deus, e o ser humano está aí na maior confusão. Busque também o que é servir a Deus. Digite lá o que é servir a Deus de verdade, para você ver o que o IA, o que a inteligência artificial vai passar para você. Digite lá o que eu posso fazer para agradar a Deus. A inteligência artificial vai te dar lá um jornal enorme.
te ensinando passo a passo. E aí você vai tirar conclusões do que você está vivendo hoje no Evangelho, se passando ou acreditando que é um cristão. Você vai tirar suas conclusões, se você está servindo a Deus de verdade ou não. Então faça isso, não fique apenas em ouvir o que nós estamos dizendo, mas pesquise lá, pesquise para você ver. Não tem pergunta que você não faça que a inteligência artificial não te dê. Pergunta respostas verdadeiras. Verdadeiras respostas. Se você perguntar para o teu pastor, olha pastor, tal igreja age assim, por que nós aqui somos tão diferentes? Ele vai falar aquilo que favorece a ele. E não o que seja verdade. Então pergunta no Google. Faça pergunta para a inteligência artificial. Porque ela não tem denominação, ela não tem igreja, ela não é líder de igreja. Ela é simplesmente uma máquina, inteligência artificial no mundo inteiro. Faça isso. Reflita. Leia a Bíblia. Peça para Deus falar com você. Peça que Deus possa falar contigo. Usando alguém em sonhos da noite. Que Deus possa falar com você. Para você sair dessa zona de perigo. Dessa zona perigosa onde você está. Sair e tirar a tua família. Sair e tirar aqueles que você tanto ama. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a equipe da família Rodrigues. Deus abençoe vocês, famílias. Deus abençoe o povo brasileiro. Deus abençoe os intercessores. Deus abençoe cada inscrito deste canal. Fiquem na paz do Senhor Jesus e voltaremos a partir das 6 da manhã desta terça-feira com a oração do dia. Até lá, em nome de Jesus.